Paz do Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de número 2. Diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Bom, essa palavra, na verdade, esse Evangelho de João é um evangelho diferenciado. Ele é diferente dos sinóticos, que são os três evangelhos tidos como semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Eles são contados. Mateus ele foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Então tem uma linguagem diferente, e o Evangelho de João ele é tido como diferente. Ele tem algumas peculiaridades, né? Se a gente observar, a gente vai ver falas de Jesus, ensinos de Jesus. Ele não segue a mesma linha, né, que os sinóticos, que os semelhantes, os evangelhos anteriores, né? Mateus, Marcos e Lucas. Ele traz algumas orientações, por exemplo, como essas últimas orientações aqui. Os outros evangelhos, eles trazem os acontecimentos, não as falas de Jesus, né? Mas é de grande valia o que Jesus começa a ensinar sobre, a partir do capítulo 13, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, e aí nós vemos Jesus predizer que Judas iria trair, e aí ele traz já, a partir do versículo 31, as últimas instruções aos discípulos, e aí se estende, né, até passa o capítulo 14, né, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vem o capítulo 15, que ele continua falando, né, da videira, e ele fala esse versículo que eu li, que é toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E continua até o final do capítulo 17, no capítulo 18, o apóstolo João, o apóstolo do amor, o mais novo dos 12, ele, o único que tem o privilégio de viver, né, de ver até o próprio Cristo ressurreto, e tem uma revelação na ilha de Patmos, que ele escreve o livro do Apocalipse. Então aqui no capítulo 18 já Jesus ele descreve a prisão no Getsemane, que é trazido também nos demais evangelhos. Mas essas instruções aqui é algo sensacional, que é o próprio Cristo falando, né, aos discípulos, aos seus seguidores, aos seus servos. E é importante nós observar, né, o que tem várias riquezas aqui, né, mas não dá para falar de tudo isso, todas essas orientações, haja vista que são aí mais de 3 capítulos, né? Mas é importante a gente observar que Jesus ele começa o capítulo 15 dizendo, né, o evangelista João escreveu, mas essas palavras, ele escreve as palavras que Cristo falou, essas instruções dadas pelo Mestre. Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Olha aqui, ele diz que aquela vara que está nele não dá fruto, ele tira ela, né? E agora toda aquela que está nele e dá fruto, ele limpa ela. Por quê? É importante que o cristão, que o servo de Deus, que o filho de Deus se purifique, se santifique, né? A santificação é um processo que o cristão deve fazer. Nós devemos fugir do pecado, fugir da aparência do mal, senão nós não vamos conseguir vencer o pecado, senão nós não vamos conseguir vencer o mundo, senão nós não vamos conseguir vencer Satanás. É importante que uma pessoa que diz estar em Cristo e não tem o fruto do Espírito, não tem amor, né? não é alegre, né? Amor, alegria, né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Se a pessoa ela não tem esse domínio próprio, não tem amor, né? Ela é um falso cristão.
A gente conhece a árvore pelo fruto. E nós estamos ligados em quem? Na oliveira, na videira verdadeira. Nós fomos enxertados nesse Deus. Se nós observarmos alguns versículos aqui, é claro que eu não vou me estender, até pelo tempo, fica cansativo, mas está escrito assim, ó, vós, no versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Cristo nos purifica, assim como purificava, né, os discípulos, purifica aquele que está ouvindo, porque a tendência é nós obedecermos. Por isso que em Mateus lá 7,24 fala que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. E essa rocha é aquele que pratica a palavra de Deus, ele está com a casa edificada sobre a rocha. Está em mim e eu em vós. Olha aqui, nós precisamos estar em Cristo e Cristo estar em nós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O cristão só frutifica se ele estiver ligado em Cristo. E como nós estaremos ligados a Cristo? Porque aqui diz, aqui no versículo 2, que toda vara em mim que não dá fruto, atira. Por quê? Porque nós precisamos dar frutos. Nós não podemos ser inútil, né? E nós só vamos frutificar quando nós estamos ligados em Cristo. Então, existem algumas pessoas que não estão em Cristo e essas pessoas não vão frutificar. Vai ser fácil percebê-las no nosso meio, né? São crentes que compram e não pagam, são crentes que pregam contra o pecado às vezes, mas estão em adultério, né? Dão calote nos outros. E tem um monte de gente nessas condições. São pessoas, são lobos devoradores, são pessoas que estão sendo enganadas, enganando e sendo enganadas. Infelizmente, dentro da igreja existem algumas pessoas assim. Aí, versículo 5 diz, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Tudo quem faz é Deus. Deus é que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Quero falar só no versículo 7, que diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a Bíblia diz o seguinte, nós precisamos estar em Cristo e as palavras dele precisam estar em nós. Aí sim nós pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Por quê? Não adianta nós pedirmos coisas fora da vontade de Deus. Tudo aquilo que a gente pede, que vai vir para o nosso próprio deleite, né? Pedis, como diz Tiago, pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Muita coisa que a gente pede, né, é coisa desnecessária. O que nós precisamos? Vencer com Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como diz em Colossenses 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Tem muito crente igual a mulher de Ló, com o olho nos bens materiais, um evangelho marxista, materialista. Irmãos, nós não somos daqui, isso aqui vai ficar. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós somos espirituais, a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, então nós não podemos perder tempo com prazeres desse mundo, com um conforto exacerbado. Não, Jesus disse para as pessoas que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, ou seja, nós não aceitamos Jesus para sermos ricos, para termos carro bom, para termos casa boa, não. Ele pode nos conceder isso? Pode, mas não é a prioridade. A prioridade do Evangelho é a salvação de almas, é que a pessoa aceite Jesus e tenha o seu nome escrito no livro da vida, seja cheio do Espírito Santo, porque toda vara que não frutifica, ele vai arrancar, ele limpa toda aquela que dá fruto, porque nós precisamos sempre ser lavados no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.